Olá, queridos alunos, vamos lá então? Estou frisando bastante a importância do aprendizado de fração, tá? Então, estou mandando aí mais um vídeo para a gente estar tentando fazer um trabalhinho mais incorporado, tá bom? Então vamos lá, representação de fração. Eu vou dar um exemplozinho aqui para ver se ajuda no entendimento. Paulo comeu 5 pedaços de uma barra de chocolate, Maria comeu 2 pedaços e sobraram 4. Ou seja, a representação numérica dessa situação toda está aqui desenhada. Paulo comeu essas 5 partes, Maria essas 2 partes e temos de sobra essas 4 partes. Se somarmos todas as partes, nós vamos ter aqui 5 mais 2 mais 4, que vão dar 11. Ou seja, o chocolate inteiro foi dividido em 11 partes. Essa divisão do todo é chamado de denominador. Olha aqui, ó. O denominador indica o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Ou seja, chamamos de denominador a parte de baixo da fração. Está vendo aqui, ó? Vamos dar uma olhada na fração que nós temos. Se Paulo comeu 5 partes, então a parte de cima é o número 5, que é o número de partes indicada do todo. Por isso ela é chamada de numerador, número de partes. E a parte de baixo é denominador, que denomina o quanto o todo foi dividido. Então, se ele comeu 5 das 11 partes, então nós dizemos que ele comeu 5 de 11, certo? No caso da Maria, Maria comeu 2 partes das 11, ou seja, ela comeu 2 de 11. E sobrou quanto? Sobrou 4 de 11, ou seja, 4 de 11. Tudo bem, então? Número que denomina a quantidade de partes iguais da qual foi dividida. É a parte de baixo, chamada então de denominador. E qual o número que foi utilizado? É a parte de cima, então chamamos de numerador, tá bem? Não esqueçam disso, tá? Aqui, quando o denominador, quando o denominador for 10, 100 ou 1000, temos um numerador acompanhado de décimos, centésimos e milésimos. 7 de 10, 7 décimos. 4 de 100, 4 centésimos. 9 de 1000, 9 milésimos. Essa parte que eu estou lendo, ó. 7 de 10, 4 de 100, 9 de 1000. Conseguiram entender isso? Tá bom. Então vamos falar um pouco de equivalência, tá? Vamos entender o que é isso. Olha só. Temos aqui, por exemplo, essa figura, o denominador dela, ou seja, o todo foi dividido em 2 partes. Então, eis aqui o denominador, 2. Dessas 2 partes, o número separado foi apenas uma, ó, 1. Então, 1 de 2, certo? Agora, olha só aqui, ó. O de baixo tem o mesmo tamanho, é a mesma figura. No entanto, ele tem divisões diferentes. Então tá. Qual é o número do denominador? Em quantas partes foram divididas toda a peça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o denominador é 6. E quantas partes desse todo foram separadas, pegadas? 1, 2, 3. Então, são 3 de 6.
Agora, presta bem atenção. Se eu tirar a parte que não foi usada do de cima e a parte que não foi usada da figura de baixo, concordam comigo que é a mesma quantidade? Ou seja, essa fração aqui, 1 sobre 2, ela é equivalente a 3 sobre 6. Ou seja, esses dois objetos aqui, ó, foram divididos de maneira diferente, porém a separação está exatamente igual. Por quê? Porque a quantidade que foi separada aqui, ó, é a mesma quantidade que foi separada aqui em termos de área. Percebe isso? Que é a mesma figura? Então, isso é fração equivalente. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Tem já bastante materialzinho de fração, né? Para a gente estar estudando. Então, vamos bem devagar, que é para todo mundo entender. Entender o que é fração, entender o que é fração equivalente. Voltamos até a próxima aula. Um abraço e até mais.